Neste vídeo, vamos apresentar títulos perpétuos. São títulos sem vencimento e que, em função disso, também não pode ser resgatado. Esse título rende juros para sempre. Vamos apresentar as principais características de um título perpétuo. Vamos apresentar também exemplos de títulos perpétuos existentes no mercado, frisando que este vídeo não tem a finalidade de indicar produtos para investimento. O conteúdo é somente para aquisição de conhecimento financeiro, ok? Na parte de exemplos práticos, estamos apresentando casos de decisão de investimento relacionados à perpetuidade, ao valor presente da perpetuidade, à taxa de juros, à taxa de rendimento perpétuo e assim por diante. Vamos mostrar um caso em que uma pessoa herda uma empresa e outro caso em que ocorre a compra de um título perpétuo. Eu sou Massa, bem-vindo ao canal Finanças Pragmáticas. Vamos lá? Perpetual Bond, ou bônus perpétuo, é um título sem vencimento. Por isso é chamado de bônus perpétuo. Não resgatável. Não pode ser resgatado, mas podem ser negociados no mercado secundário, caso haja liquidez para esse título. Esse título pode ser emitido em dólar, euro, iene, até em reais, se houvesse mercado, né? Se houvesse investidor para essa moeda. Cupom são juros recorrentes, geralmente pagos semestralmente ou anualmente. Tipos de cupom pode ser fixo, valor fixo durante eternidade, ou flutuante, que pode estar indexado, por exemplo, a LIBOR, ou Prime Rate, ou outro indexador qualquer, e outro com crescimento de valor, ou seja, tem uma taxa de crescimento no valor combinado. Em função de não vencerem nunca, também por ser longo prazo, existem riscos de liquidez, de inadimplência e de mercado, ou seja, variação na taxa de juros. Portanto, os juros desses títulos são mais altos do que esses títulos com vencimento mais curtos, né? Alguns títulos perpétuos têm condição de resgatabilidade, ou seja, em determinados períodos, por exemplo, 2049, 2069, de tempos em tempos, o emissor pode resgatar. Então, se houver esta condição, o emissor tem a opção de recomprar o título por um determinado preço em determinada data. Por ter um valor fixo, o bônus perpétuo tem perda de valor. Com o passar dos anos, o valor dos bônus vão perdendo o poder de compra. A gente aprendeu isso no vídeo passado, na teoria da perpetuidade, valor presente da perpetuidade. Para quem não assistiu o vídeo, vou deixar o link no final deste vídeo e na descrição. Exemplos de bônus perpétuos. Tem um emissor por país e região. Por exemplo, começando com o Brasil, né? Banco do Brasil tem um cupom de 6,25% ao ano. Braskem, da área de petroquímica, né? 7,38%. Cosan, energia, né? Combustível, 8,25%. Itaú Unibanco, 6,13%. Votorantim, cimento, né? Uma das maiores companhias do mundo nesse setor, 8,25%. Allianz, uma seguradora da Alemanha. Volkswagen, dispensa apresentação, né? Santander, banco. Aqui a gente está apresentando dois títulos, né? Um a 3,625% e outro a 4,75%. Pode ter dezenas de emissões, tá? É só para mostrar que pode emitir várias vezes, em várias condições, porque na época que emitir, a taxa de longo prazo vai estar, por exemplo, 2%, daí a algum tempo, alguns anos depois, a taxa já pode estar 4%, 6%, ou mesmo 0,5% ao ano, né? Então, isso tudo depende da taxa da época que foi emitido. BP, petróleo, HSBC, banco, aqui já são empresas dos Estados Unidos. GE, criado por Thomas Edison, trabalham na área de energia, tecnologia, eletrodomésticos, né?
General Motors, dispensa apresentação. Goldman Sachs, banco. JP Morgan, banco. Agora no Japão, Dai-ichi Life, é uma empresa de seguros, uma das maiores do mundo. Rakuten, comércio digital. SoftBank, um mega fundo de investimento, inclusive investe em startups brasileiras. Sumitomo, conglomerado japonês, uma das maiores do mundo, tem indústria, banco. Pemex, do México, é petróleo. Então, o que dá para a gente perceber, essa lista, dá para perceber o seguinte: empresa brasileira tem que pagar o pão mais alto do que de uma empresa europeia ou uma americana ou japonesa, né? Só para ter uma ideia de que existem esses títulos perpétuos no mercado. Títulos muito longos, por exemplo, com vencimento daqui a 30 anos, é considerado praticamente um título perpétuo, porque na sua avaliação acaba sendo feito com base em perpetuidade, apesar de possuir vencimento, né? O vencimento é tão longo que tem a característica de perpetuidade. O nosso Tesouro Direto, por exemplo, se enquadra dentro do conceito de título perpétuo, pois existem títulos que vencem em 2084, ou seja, daqui a 60 anos. É o caso do Tesouro Renda Mais, direcionado para a aposentadoria, né? Aqui está exemplo desses títulos. Com mais breve vencimento, vence em 15 de 12 de 2049. É o Tesouro Renda Mais com aposentadoria extra em 2030. Aí tem 2035, 2040. E o último que a gente tem aqui, que o Tesouro Direto oferece, é Tesouro Renda Mais, aposentadoria extra 2065, pagando IPCA mais 5,77% ao ano, vencendo em 15 de dezembro de 2084. Aqui é só um exemplo do que existe no mercado, né? Primeiro exercício, exemplo 1. Empresa que não pode ser vendida e com perpetuidade sem taxa de crescimento. Uma pessoa herdou a empresa que pertence à família há várias gerações e nunca poderá vendê-la. Sabendo que a empresa distribui dividendos de R$1.000 por mês, qual é o valor da empresa sob a ótica do herdeiro, considerando a taxa de juros de 10,5% ao ano, de longo prazo? Bom, quanto vale a empresa? Porque a empresa não pode ser vendida, mas tem algum valor. Só fazer a conta, né? Primeiro, tem que deixar as taxas e rendimentos na mesma base, no caso mensal. A gente está transformando esses 10,5% ao ano em taxa mensal através dessa fórmula. 1 mais 0,105, que é 10,5 dividido por 100, elevado a 1 sobre 12. Tudo isso menos 1. Vai dar 0,0083556, ou 0,835516%. É só multiplicar esse resultado por 100, vai dar em porcento. Mas como a gente vai usar esse cálculo em decimal, então deixa assim mesmo. Então, o valor, quanto vale essa empresa foi a pergunta, né? Então, o valor presente de perpetuidade dessa empresa, olha, é R$1.000 por mês, dividido por taxa mensal, 0,0083556. A empresa vale R$119.687. Mas tá certo o cálculo? A gente pode comprovar. Você sabe que capital vezes taxa é juros, né? Então, a gente comprova aqui, ó, capital de R$119.687 vezes 0,83556% é igual a R$1.000. Agora, essa mesma empresa, suponha que tem uma taxa de crescimento. Qual seria o valor da empresa do exercício anterior se os dividendos têm potencial de crescimento de 0,25% ao mês? É só usar essa fórmula aqui. Taxa mensal com crescimento. No vídeo anterior, a gente mostrou a fórmula, né? No caso de perpetuidade com taxa de crescimento, a gente usa perpetuidade dividido por
I menos G, ou seja, perpetuidade dividido por taxa de juros menos taxa de crescimento. Perpetuidade é de R$1.000, taxa de crescimento deduzido da taxa de juros dá 0,0058556. Então, dividir R$1.000 por ele. Nesse caso, a empresa valeria R$170.790. Comprovação. Da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior. R$170.790 vezes 0,58556% dá R$1.000. Então está comprovado, né? Esse cálculo está correto. Aqui é um pouco mais complexo, mas também não é bicho de 7 cabeças. O investidor adquiriu um título perpétuo pagando R$15.480. O título rende periodicamente um valor fixo de R$1.380. O custo de oportunidade do investidor é de 8,5% por período. O investimento foi financeiramente interessante ou não? Para o investidor, claro, né? É só fazer o cálculo. O investidor adquiriu um título por R$15.480. Esse título rende uma perpetuidade de R$1.380. E a taxa de desconto nesse mesmo período é de 8,5%. Taxa de juros, né? Ou taxa de desconto, né? É só a gente fazer cálculo. O valor presente é igual a 1.380, que é perpetuidade, dividido por 0,085, que é 8,5 dividido por 100, né? Então dá R$16.235. Esse título, na verdade, vale R$16.235. Ele pagou R$15.480. Pagou menos. Então, bom negócio. Dá para analisar também com base em taxa mensal. Ele pagou R$15.480, não foi? E recebe R$1.380. Então, R$1.380 juros dividido por 15.480 de capital dá 8,9% ao período. Então, é o que o título está rendendo. Só que o custo de oportunidade do investidor é de 8,5%. Então, ele está rendendo mais do que o custo de oportunidade. Então, é um bom negócio. Tanto faz, né, analisar com base no valor presente ou taxa de juros. Quem quiser saber mais, aprofundar nesse tema, tem esse livro aqui, de minha autoria, Matemática Financeira. E tem alguns exemplos, explicações no capítulo 13, Análise de Investimentos. A gente vai deixar aqui o link para vídeo anterior que mostra as fórmulas, aplicações práticas das fórmulas e os conceitos de perpetuidade para quem não assistiu ao vídeo anterior. Até o próximo vídeo.